Então, gente, a situação é essa. Eu botei o armário aqui, que eu vou mexer. Aqui, ó. Tudo mais. E eu vou arrumar. E conforme eu for arrumando e dando ideias, eu vou passando pra vocês. Ó, até agora o que eu fiz? Vou ver se eu consigo virar pra vocês. Eu tenho esse armário aqui grandão, que eu ainda vou mexer nele. Tem 4 gavetas, que eu pensei em arrumar os brinquedos pra não ficar bagunçado. Aí, aqui eu tenho 2 prateleiras, que temos, eu pensei em alguns organizadores que eu já vi pra comprar, que talvez eu vá comprar. Vamos ver, né? Vamos ver. Aí ali tem aquela prateleira de livros, aqui embaixo, que eu vou guardar as coisas. A mesinha, é isso que eu tenho e muita coisa pra guardar. Então, vamos separar. Gente, raspando. E ela vai transformar numa lousa branca pra poder ajudar o Alan, aquele pedaço de madeira. Eu paguei, eu acho que R$6,50 o metro, comprei 1 metro só. Eu vou encapar e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Gente, ó, eu encapei todo ela, né? Aí eu compro uma caneta normal de quadro branco, ó, marcador para quadro branco. Você risca e depois você vem, ó. Ó como ficou a minha ideia. Vou colocar lá esse quadrão branco, aí tipo você risca, aí tu pega um paninho, no caso você vai pegar uma buchinha molhada e passar. É perfeito? Não é, mas eu acho que com álcool sai, ó. Se eu passar um alquinho vai, eu passei só um paninho. Mas assim, um quadro branco muito mais barato e enorme. Eu tenho tudo isso aqui. E eu tenho que tentar organizar dentro daquele armário e das gavetas e tudo. E jogar muita coisa fora, que é fantasia, material, EVA. Tem muita coisa pra fazer de atividade, muita coisa que tá aqui que não precisa mais estar. Que já passou até a fase. E pastas vazias, pasta com coisa que não precisa. Então é isso que a gente vai fazer agora e eu vou mostrando e conforme for tendo ideia de separação, por categoria e tal. Socorro. Tô até sentada no chão. Ainda torci o pé, tá ficando roxo. Sabe quando você começa a mexer e você não vê mais fim? E começa a surgir coisa que você nem lembrava da mudança, de 3 mudanças atrás. Socorro. Olha, essa caixa tá imóvel ainda nem. Gente, bom dia. Ela acabou de ir pra aula. Ontem eu passei a noite inteira separando. Inclusive joguei muito material, coisa que vem. Não é nem lixo, é revista velha, caderno do ano passado. Um monte de coisa que eu acabei jogando fora. Coisa que veio embalada na mudança que não tinha nada a ver, tipo sacolas de papelão, alguns materiais que eu guardo que eu achando que eu vou aproveitar para alguma atividade e acabo não aproveitando. Então eu tirei bastante coisa, que eu sei que é reciclável, que eu vou botar depois. A ideia do quadro branco ficou aqui, tá vendo? E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a brinquedoteca e como eu fiz a divisão, tá? Bom, vamos lá. Eu vou começar por esse armário. Eu coloquei as pelúcias do lá em cima, porque é o que mais ele tem brincado, com as pelúcias de Pokémon e tudo mais, do Mario, que ele gosta, né? Aí aqui são 4 gavetões, né? O gavetão de baixo, eu botei meu material. Eu consigo, no meu caso, eu coloco materiais que talvez sejam perigosos, como tesoura com ponta e tal, aqui embaixo, porque eu confio no Alan, coloquente, porque o Alan não mexe sem minha autorização. Ele já é uma criança que vai fazer 9 anos e o Alan, ele é muito responsável em relação a isso. Eu falo pra ele, não mexe, ele não vai mexer. Se não é material dele, ele não vai mexer. Aqui são os papéis fotográficos, papel mais durinho, algumas coisas de atividade que eu vou montar ainda. Enfim, é a minha gaveta, tá? Essa gaveta. Essa de cima eu ainda vou terminar de arrumar, mas já coloquei alguns jogos, como o jogo de sílaba que eu já montei. Inclusive eu vou até mostrar a ideia. É uma caixa de sapato. Aí o que eu fiz aqui? Eu fiz cartões e tem bastante sílabas, né? Agora ela deu uma bagunçadinha, mas tá arrumado tipo vermelha, amarela, tudo certinho as cartas. E aí, por exemplo, assim, eu coloco o cachorro aqui. Aí ele tem que montar o cachorro. Ele vai lá e procura o K, o show e o ro. Aí ele monta a palavra. Isso pra poder exercitar. E todas com A, todas com E, o I, o O e o U, tá? Essa é a caixinha. Aqui tem algumas coisas que eu uso desde pequeno. Quem é antigo no canal sabe.
com velcro que eu fiz também, imprimi em papel, na época em papel fino, daí eu coloquei um papelão atrás, passei durex grosso em tudo, porque eu não tinha aqueles papel contact transparente, e botei com cola quente como fala? O velcro com cola quente, e por cima eu coloquei o durex, que daí gruda, tá vendo? Pra ele poder, eu tiro todos, ele tem que achar e montar as palavras. Aí outros jogos que eu montei já com ele também. Eu peguei papéis assim, papelão, passei o durex em cima também, porque eu não tinha contact na época, e virou meio que um quadro de lousa branca. Então um canetão de quadro branco funciona aqui e ele pode apagar. Por exemplo, ele coloca a letra que tá faltando, tá vendo? De cada coisa. Também eu que fiz, eu desenhei com ele. Aí aqui tem um jogo de sílabas do Alan. Tá vendo? Eu fiz uma folha, isso aqui é uma reguinha que eu fiz, uma régua com um buraquinho. Aí ele vai levando, por exemplo, o K com O, Co, K com U, Cu, e assim vai, tá vendo? L, ó. Deixa eu virar aqui dentro, pra não bagunçar. L com a Lá, Lê, Li, Ló, Lu. Sempre vai ter o A, I, O, U nessa reguinha e ele arrasta pelas letras pra poder ver. Aí um caderno de caligrafia, mais daquela folhinha lá. E também outras folhas que também eu fiz, que nem, ó, papelão. Se você não tem contact, esse já foi com contact transparente, ó. Mas tem alguns que eu não tinha como, eu botava com durex. Com fita durex transparente, grossa, e coloca. Ó, ele coloca o nome dele e ele tem que colocar a primeira letra. E conforme ele for evoluindo, ele coloca o nome também da palavra. Entendeu? Foi assim que eu comecei a mexer com a alfabetização com a Alan. Nesses tempos que eu não filmei. Então essa é outra gaveta de alfabetização. Aqui, ai gente, dói meu joelho, eu vou até sentar no chão. Aqui nessa gaveta é coisas minhas pra fazer atividade com o Alan. Então eu tenho canudinho, cortadinho, ó, pra ele passar pelo fio, que é pra coordenação motora fina, mais canudinho aqui. Aí eu tenho algumas coisas aqui também porque eu trabalhava com topper de bolo, as coisas impressas pra vender, então eu tenho algumas coisas ainda aqui, né? Então eu guardo aqui também, porque eu não tenho onde guardar agora por enquanto, então meio que eu usei 2 gavetas pra mim e 2 gavetas pro Alan. Aí ele pega, ele já sabe, mas ele pode brincar com os copos, porque eu não vendo mais, então às vezes ele pega pra brincar de beber água, pra botar lápis. Esse aqui, eu tenho alguns ainda, a maioria ele já pintou, que vem o papelzinho dentro pra você pintar e personalizar sua caneca, que ele gosta. Aqui tem alguns jogos que eu vou terminar ainda. O que eu fiz? Eu imprimi, mas vocês podem fazer, comprar uma folha de papel fotográfico, tá vendo? E aí, compra uma folha de acetato ou papel transparente, tipo contact transparente, envelopa isso aqui. E ela vira um quadro branco. Então você consegue fazer as contas. Por exemplo, aqui tá ao contrário. Ó, você coloca um número mais um número, né? Aqui você coloca a equação e daí você faz com uma criança o resultado. Você pode usar até pra fazer os risquinhos de tanto, sabe? Pra montar o cálculo com ele. E aí você coloca o resultado. Depois você só apaga passando um paninho. Porque se assim, não. Mas se você encapar com o contact transparente, você consegue tá fazendo, apagando, sabe? Então assim, aí tem alguns jogos educativos que eu tô montando com a Alan também impresso. Eu comprei uma impressora própria pra me fazer, porque eu não aguentava mais na papelaria. Por exemplo, aqui tem um dominó que eu imprimi da internet, tudo impresso em folha de papel fotográfico, tá vendo? Ó, o kiwi e tal, é um dominó pra ir montando as palavras. E é um joguinho, você procura jogos educativos pra imprimir, imprime e faz, entendeu? Aí aqui, ó, aqui tem o da laranja, tenho também, ó, jogos de sílabas. Aqui dentro eu botei um pacotinho, ó. Ver se eu consigo mostrar. Eu botei um pacotinho, uma tampinha, pra colocar folhinhas, tipo assim, de lá, lé, li, ló, lu.
e botar as letras também. Aqui tem algumas cartas Pokémon, porque eu imprimo para poder recompensar o Alan conforme ele vai bem. Números para cortar, pra gente fazer atividade. Aqui tem também outras folhinhas que eu também imprimi para fazer atividade. Imprimi tudo em papel foto. Aqui é um jogo de roleta, por exemplo, eu coloco a equação aqui. Por exemplo, aqui também eu encapei esse pedacinho. Deixa eu tirar daqui pra mostrar. Eu encapei esse pedacinho com um durequezinho, tá vendo? Que daí ele se transforma em quadro branco. Quando você coloca um plástico em cima de uma folha branca, ele se transforma em um quadro branco que dá pra você ver com caneta pra poder apagar. Aí eu fiz 2 roletas que não rodam muito bem, mas a gente pode fingir que tá rolando muito bem, porque afinal eu não consigo ser perfeita, né, gente? Mas a gente se esforça. E aí eu fiz 2 roletas. Como que eu prendi isso aqui? Vamos ver. Um palitinho e cola quente, ó. Eu botei um canudinho, tá vendo? Dentro do um canudinho grudado na folha. Dentro do canudinho, um pedacinho de palitinho e grudei aqui. Aí ele vai rodar, entendeu? Eu grudei nessa tampinha aqui que eu fiz. E aí ele tem que fazer, tá até soltando, ó, tá vendo? Eu não fiz tão acabadinho. E aí, aí você coloca 3, e você pode botar um vezes aqui, vezes 5. Aí aqui embaixo, nesse papelzinho que eu também coloquei, não sei se vocês conseguem ver que tem um papelzinho ali, ó. Tá vendo? Ele coloca o resultado, daí você apaga, tanto aqui quanto aqui, pra ir mudando e você trabalhar números com eles. Vamos ver o que mais que tem aqui nessa gaveta. Tem alfabeto, pra trabalhar com ele, mais aquela folhinha, inclusive tá na gaveta errada, né? Gaveta de lá, já vai colocar lá já. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem pra montar um barco de One Piece, que ele gosta. Outro jogo, esse aqui é de quebra-cabeça, por exemplo, ele é palavra. Aí depois ele tem que achar qual, pra poder colocar junto, qual é o correspondente. Por exemplo, estrela. Cadê a estrela? Pra ele encaixar e colocar ali na parte de baixo, tá vendo? Todo jogo que eu imprimi. Aqui é uma... enfim, pra ele rodar e tentar ler a palavra aqui cair, que eu não montei ainda, mas eu vou montar. É tudo coisa que eu vou montar ou já montei de joguinhos. Ó, jogos de palavras, elas estão também, eu recortei vários, fiz um saquinho, ó, coloquei aqui dentro. Aí estão todas embaralhadas, ela tem que achar como que escreve a maneira correta. Aí ele escreve também, deixa eu pegar aqui, sem derrubar, aqui ó, monta as sílabas. Aí eu, de novo, recortei um papelzinho, coloquei e ele tem que colocar. Então assim, são jogos que eu imprimo em papel foto pra facilitar a minha vida, né? Mas não, você pode imprimir em papel comum e colocar uma cartolina. E aí ele tem que fazer os joguinhos. Então essa gaveta tá ok, a gente já viu. Essa aqui tá vazia ainda. Mas basicamente tem joguinho de letra aqui que eu tô montando com ele, de sílaba. Tem joguinho de triunfo, tem as peças do xadrez dele, tem o xadrez dele aqui. Esse outro xadrez eu deixei porque eu quero montar um jogo, uma lousa branca ou um jogo com vocês ainda, que eu não montei, mas vou montar. Agora a gente vai pra essa parte aqui, tá? Lembrando que eu não tenho mais o meu espacinho ateliê ainda, por enquanto, que eu não tive ideia de montar. A gente se mudou há pouco tempo. Então eu tô mostrando como ficou a brinquedoteca. Bom, aqui basicamente ficou pistas de corrida. Aqui alguns brinquedos avulsos do Alan nessa caixa. Então essas 2 caixas de baixo são isso. Nessas 2 caixas de cima da prateleira, inclusive essa prateleira... Ah, mãe, eu não tenho dinheiro pra comprar prateleira pra separar. É a imaginação, gente. A gente pegou uns pallets de rua e a gente montou essas prateleiras. Entendeu? Na parte... Tem vários tutoriais no YouTube de como montar prateleira. Coloca assim, prateleira de pallet e vai aparecer vários tipos que dá pra se montar. Aqui nessa parte, eu deixei umas balinhas como recompensa caso ele faça certa atividade e tal, eu dou. O Alan, ele não pega sem ordem. O Alan ele é muito certinho nisso, por isso eu deixo. Então assim, tudo que eu fiz aqui
Se você for reproduzir, reproduz conforme o seu filho. Ah, meu filho não pode ver doce que ele come, então não vai ter que ter doce aqui. Ah, meu filho ainda não tá na parte de alfabetização, então você muda isso aqui para mais focado para a parte sensorial. Então é assim que você tem que fazer, você vai mudando conforme teu filho tem necessidade. Aqui eu botei Uno, tinha muita pecinha de Uno, eu não consegui separar jogo por jogo de Uno, então eu peguei uma caixinha, botei todas na mesma caixinha e colei a caixinha colei uma tampinha de uma caixinha de Uno, porque ele tem vários misturados, e aí eu deixei uma caixinha única de Uno. Vai funcionar? Não sei, mas tentei. Aqui são todos os papéis e cartolina, papel crepom e tudo mais, tanto que eu escrevi papéis e cartolina, tudo com o nome porque ela tá começando a ler e é muito importante. Esse jogo eu já mostrei no canal que ele ganhou, eu não lembro mais qual é a página que deu, se eu lembrar eu vou colocar. E aí vem com essas peças, ele tem que reproduzir, é um jogo, ele gosta, porque ele jogo de concentração. Ali tem um quadro. Aí aqui tem a luzinha dele que ele gosta e dos 2 carrinhos de controle remoto, né? Agora a gente vai pra essa... Ah, tá, aqui na frente, o que eu fiz? São 2 jogos, antecessor e sucessor. Ele gira, tá vendo? Aqui no meio você escolhe a letra que vai aparecer, né? Pra fazer, ó, ele escreve também... Colei durex dos 2 lados, ó o brilho, ó, tá vendo? Aí dá pra escrever e apagar o antecessor e o sucessor de cada número, tá vendo? Como que eu fiz isso? Vamos lá. Um papelão, isso, mais derrubada. Um papelão e aí 2 triângulos, tá vendo? Só que eu não cortei os 2 triângulos, eu fiz 2 triângulos abertos e aqui uns 2 centímetros no meio entre eles, depois só dobrei. Você pode fazer separado os 2 triângulos e colocar. E de novo, palito, tá vendo? Um palito que atravessa tudo, inclusive a roda, tá vendo? Mais ou menos isso, mas isso também tem em canais no YouTube, no Pinterest, ideias de como fazer. Se eu ando sem tempo, eu não vou prometer que eu vou fazer no canal, mas se vocês pedirem muito, eu posso fazer um vídeo sobre explicando melhor, mostrando mais detalhado cada coisa, sabe? Como que realmente fez. Isso aqui também eu peguei uma ideia do Pinterest, esses tubos de ensaio, tá vendo? E aí dentro deles, vamos ver se eu consigo abrir, que eles estão fechados há um tempinho. Não vou conseguir, deixa eu abrir, peraí. Não deu tão certo a ideia, mas ela funciona se você fazer direitinho. Mas o que eu fiz? Eu colei na ponta um pedaço de esponja, mas eu colei uma esponja muito fina. Com uma esponjinha, tá vendo? E ele carimba o dedo, tá vendo? Ficou mais aparelável no meu caso. E eu colei com cola quente em volta, depois que eu enchi aqui dentro. E aí ele pode pintar, entendeu? Na folha, fazendo umas coisas mais abstratas, mais aquareladas. Aí pra cá, o que eu separei? Jogos na parte de cima. Livros de caligrafia, letra maiúscula, minúscula e tudo nessa fase de alfabetização. Então eu deixei voltado para isso. Essa estante eu paguei R$35, é uma estante de livro. Eu adaptei ali, coloquei um papelão para servir como prateleira, mas ela era toda de livro, de uma livraria, sei lá. Eu acho que era também de DVD também, ou talvez seja. E eu paguei R$35 no móveis usados, entendeu? E aí o que eu botei? Também uma caixa de suco drink, que geralmente jogam fora, né? Em mercado e tal. Eu botei pra ele separar as cartas Pokémon dele. Ali tem tabuada. Naquela lata ainda não tem nada, mas provavelmente vai aparecer alguma coisa pra colocar ali. Aqui são gibis, que eu tô tentando fazer o Alan ler, como eu disse. Alguns livros pra ele pintar e desenhar. Mais livros pintar e desenhar. O xadrez. As cartas Pokémon original dele. Jogos. Miniaturas. Alguns brinquedos. Aí aqui também é brinquedo de praia e massinha. E tem que tirar aquela folha ali que ele já colocou. Já vou tirar. E aqui são brinquedos maiores. Tá vendo? Então, basicamente é isso. Os livros educativos do Aloda, pra vocês darem uma olhada aqui também, ó. Tá vendo? Aí aqui na frente eu deixei
esse cesto só com pecinhas em geral. A única pecinha que eu separei, como eu disse, foram as pecinhas de robô dele, de montar robozinhos. Lá atrás tem caixas vazias que eu ainda posso organizar, que são latinhas e coisas que eu posso usar ainda, então eu não tenho o que colocar ainda, mas provavelmente, como eu disse, sempre aparece. Aí aqui são as pecinhas que eu mostrei. Aqui, saquinhos, sacolas, provavelmente eu vou fazer um lixinho, eu não tive ideia de fazer com essa caixa ainda, provavelmente um lixinho. Aqui são boias e alguns brinquedos maiores avulsos. Aí logo do lado a gente tem a nossa sala. Como eu disse, é uma casa que deveria ser a sala pra cá, deveria. Mas devido à asma do Alan, a gente fez essa mudança pra lá. E o que importa é funcionar, porque quem usa mais a sala é ele. A gente não é muito de receber muita visita, não. E as visitas que vêm geralmente tem crianças. Então a nossa casa é realmente voltada pra quem tem criança. Então assim, é televisão, não tem nada pequeno em cima pra se machucar. Um puff grande, que na verdade é um colchão dobrado. A cadeira que eu vou botar os pezinhos de volta. O sofá que tá forrado porque criança suja, então tem que estar forradinho. Mais colchonetezinhos pra eles jogarem no chão e brincar, porque é assim. A mesinha do Alan que eu fiz, inclusive tá descolando o contact ali, mas eu que fiz também com meu pai. A mesinha pra ele passei um contact, só que era uma porta de guarda-roupa. E essa é a brinquedoteca do Alan, que agora a gente reformulou para a parte de aprendizado e estudo dele. Se você gostou e quer mais dicas, mais coisas, eu aposto que vocês tiraram muitas ideias desse vídeo de como dá para poder imprimir, para quem não tem muita coordenação motora e atividade para fazer. Decidi mostrar, tem um tira-ovo aqui também, ó. E quiser ver mais vídeos assim, é só se inscrever, compartilhar. Como eu disse, eu fiquei muito tempo fora do YouTube. E eu preciso voltar, e para isso acontecer eu preciso de vocês, tá bom? Um beijo enorme, fique com Deus e até a próxima. Tchau, hoje não vou aparecer não.